bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre textos. Bom, muitos textos circulam na sociedade, né? Então eu vou ajudar você a entender agora como é que a gente classifica esses textos. Por isso que o tema da aula de hoje é tipos e gêneros textuais. Quando alguém solicita você que escreva um texto, você já deve ter se perguntado, mas espera aí, que texto eu vou escrever? Porque existem muitas possibilidades de escrita textual. E eu quero te ajudar agora a reconhecer padrões que ajudam a gente a definir o que é uma tipologia textual ou um tipo textual e o que são gêneros textuais, para que você consiga reconhecer esses formatos e escrever textos com muita qualidade dentro do que se espera da convenção de cada tipo e de cada gênero. Quando a gente fala em tipos textuais, a gente está falando de 5 categorias básicas que são demarcadas e definidas por conta de características verbais, estilísticas, semânticas, propriedades estruturais em comum. Por isso que os tipos eles não são tão variados, porque esses padrões gramaticais, esses padrões semânticos, eles são definidos, esses padrões estruturais, a partir de algumas características muito específicas. Por isso que a gente costuma dizer que há basicamente 5 tipologias textuais, ou seja, há 5 tipos textuais. Essas tipologias podem estar presentes em diferentes gêneros, por isso que a gente vai entender esses grupos separadamente para não gerar nenhum tipo de confusão. Os tipos, basicamente, são 5. A narração, a descrição, a dissertação, a injunção e a exposição. Então, são 5 tipologias, 5 tipos textuais, 5 maneiras que a língua nos apresenta de construir textos mais diversos possíveis. Antes de entrar nessa descrição específica de cada um desses tipos, eu quero lembrar a vocês 2 conceituações importantes quando a gente estuda tipo e gênero, que é a ideia de suporte e de domínio textual. Presta atenção, um suporte é um espaço, é um local onde a gente encontra textos. Por exemplo, uma camisa pode ser um suporte de um texto, de uma frase, de um verso, de um poema. Até uma árvore, às vezes, pode ser o suporte de um texto, né? Você pode escrever uma pequena mensagem de amor em uma árvore, isso pode acontecer. Ou seja, nesse caso, a árvore seria um suporte, por que não? Mas é claro que no dia a dia, né, em nosso cotidiano, os gêneros, os textos, eles são apresentados em outros tipos de suporte, tal como um livro, uma revista, ok? Então perceba, esses suportes são os locais onde nós encontramos os textos, livros, revistas, jornais. Por isso que, por exemplo, dentro de uma revista, dentro do suporte revista, a gente encontra diferentes textos. Eu encontro uma entrevista, uma notícia, uma reportagem, posso encontrar horóscopo, tirinhas, piadas. Todos esses textos que eu falei para você aí são textos variados, de gêneros diversos, que são apresentados em um mesmo suporte. Nesse caso, o suporte revista. Então, suporte é onde a gente encontra os textos, ok? Pode ser qualquer espaço onde os textos se encontram. O domínio já é um conjunto de textos que apresentam características em comum do ponto de vista semântico, do ponto de vista da área. Por exemplo, existem textos que são comuns ao domínio jurídico, existem textos que são comuns ao domínio religioso, ao domínio jornalístico, ou seja, esses textos que apresentam características temáticas, semânticas e conceituais muito próximas compõem um grupo mais específico, um subgrupo que a gente chama de domínio, ok? É importante fazer essa distinção porque às vezes você pega uma revista e diz o texto que eu estou lendo é uma revista. Não. Dentro dessa revista existe algum texto, então a gente vai aprender a dar nome aos textos, até para que você se sinta mais confortável quando o professor disser a você, vamos escrever um texto? Que texto? Eu quero saber, porque a depender do tipo e do gênero, eu vou escrever um texto diferente. O tipo, a tipologia narração, ela é marcada por uma contação de histórias. A tipologia narrativa, ela apresenta elementos básicos, tais como a presença de um narrador, que pode ser um narrador em primeira ou em
terceira pessoa, ou seja, um narrador que conta a história, um narrador que apenas observa a história. A gente chama de narrador personagem, ou de primeira pessoa, e narrador observador, ou de terceira pessoa. O tipo narrativo, a tipologia narrativa também gira em torno de um enredo, de uma sequência de ações demarcadas por uma estrutura em início, meio e fim, um conflito muito bem delimitado, ou seja, existe algo a ser narrado, contado, existe um problema a ser resolvido. Então, alguns desses elementos que eu mencionei para você, tais como a presença de um narrador, a presença de um enredo, uma sequência de ações, todos esses elementos compõem a tipologia narração. Outra tipologia muito comum é a descrição. A descrição a gente realiza por meio da observação, por meio da listagem de características. Então eu posso fazer a descrição, por exemplo, de uma sala de aula, de um escritório, de uma obra artística. Essa descrição é marcada muitas vezes por um caráter objetivo de análise, enumeração de informações, de características específicas. Então se eu peço para você descrever alguém, descrever um ser humano, por exemplo, você pode apresentar características físicas, psicológicas, informações importantes para que eu reconheça as características desse ser humano. A descrição ela pode ser objetiva, ou seja, imparcial, direcionada a aspectos visíveis por boa parte das pessoas, ou uma descrição mais subjetiva, voltada para características e observações mais pessoais. Existe também o tipo dissertação, muito cobrado, muito usual, muito comum na escola. A dissertação é um tipo de texto que gira em torno da defesa de um ponto de vista. A dissertação é construída a partir da criação de uma tese. Tese essa que é uma opinião, um ponto de vista que você tem, que precisa ser comprovado por meio de argumentos. Por isso, quando a gente diz, escreva um texto dissertativo, escreva uma dissertação para mim. Essa dissertação, que na verdade é uma tipologia, é um tipo textual, é uma maneira de escrever o texto, é um padrão textual que implica que a gente consiga defender um ponto de vista, defender uma ideia a partir de uma tese, a partir de argumentos. Então a dissertação é um texto de caráter opinativo. O outro tipo textual é a injunção, que são aqueles textos de caráter instrucional, ou seja, textos como a bula de remédio, a receita de bolo, o manual de instruções. Esses são textos cuja função é instruir, aconselhar, orientar o leitor a fazer algo. Perceba que cada um desses tipos tem uma propriedade que o unifica, que o caracteriza. Então essa propriedade de contar uma história, descrever algo ou alguém, defender um ponto de vista, no caso da injunção, se classifica como a propriedade de instruir, orientar. Nós temos também os textos, a tipologia de caráter expositivo, que a gente chama de exposição. Na informação eu apresento informação, apresento dados. Esse tipo expositivo é um tipo muito comum, por exemplo, em gêneros como o seminário, como a aula expositiva. Gêneros esses que me pedem para fazer uma pesquisa, estudar um tema e apresentá-lo para um público. Então, os textos de caráter expositivo têm uma propriedade informativa também, de listar informações, de expor ao outro um determinado conteúdo. Esses, então, são os 5 tipos textuais. Esses tipos vão, de certa forma, determinar a existência dos gêneros. E perceba que agora, quando eu falo em gêneros, o quadro fica mais colorido, as informações ficam mais evidentes, mais plurais. Por quê? Porque existem gêneros que a gente nem dá conta de reconhecer. Os gêneros surgem a todo momento. Os gêneros são os textos que circulam em nossa sociedade e que apresentam padrões sociais, culturais, estilísticos e estruturais. A grande diferença do gênero para o tipo é que em cada um desses gêneros, eu vou falar para vocês sobre alguns deles, a gente apresenta, a gente reconhece os tipos. Então, em um gênero eu posso encontrar propriedades de diferentes tipos textuais. É o que vai acontecer, por exemplo, com o gênero notícia, que pode, obviamente, expor uma informação, descrever uma situação, narrar uma situação.
Ou seja, só em um gênero como a notícia eu já encontro propriedades de diferentes tipos textuais. E essa é uma propriedade do gênero. O gênero apresenta essa diversidade tipológica. Os gêneros surgem por conta da necessidade de comunicação. Por isso que com o desenvolvimento da sociedade, dos meios de comunicação, podem surgir gêneros novos, a ponto de a gente começar a reconhecê-los exatamente por isso, por conta da penetração deles em nossa rotina. Hoje a gente pode falar, por exemplo, que já existe um padrão de escrita de determinados gêneros próprios da internet. Uma postagem em rede social tem uma característica diferente, por exemplo, de um bilhete, de um e-mail. Ou seja, existem necessidades comunicativas que predeterminam a existência e a criação, por que não, de alguns gêneros. O gênero crônica, por exemplo, que apresenta um caráter narrativo, mas que também pode apresentar pontos de vista, visões, determinado lirismo, determinado posicionamento emocional, um posicionamento subjetivo do escritor, então que misturam tanto um caráter narrativo, descritivo, quanto, por que não, dissertativo. Nós temos o gênero debate, que é construído oralmente em cima da defesa de um ponto de vista e de pontos de vista que entram em discussão, em debate, por isso que há essa reunião, esse encontro de argumentos. Então, um gênero que vai precisar muito da dissertação, mas que vai precisar também da exposição, para que eu informe corretamente os dados, para que eu defenda corretamente o meu ponto de vista de forma embasada. Nós temos gêneros como o anúncio, como a receita, gêneros de caráter injuntivo, porque a receita, quando eu falo aqui a receita culinária, ela instrui você a fazer determinadas ações, como por exemplo, misture, bata, acrescente. Então, quando eu tenho essas indicações, eu mostro que eu estou usando a tipologia injuntiva, tal como no anúncio, que geralmente nos convoca, nos convida a ter determinado comportamento, a adotar determinada postura. Nós temos gêneros como poema, que podem ter um caráter narrativo também, por que não? Em muitos momentos, um caráter descritivo, um caráter injuntivo, um poema que, por exemplo, te convide a fazer algo, pode acontecer. Ou um poema que também apresente dados e depois misture esses dados com opiniões. Nós temos a canção, que é construída semelhante ao poema, numa estrutura em versos e estrofes, que pode apresentar tanto trechos narrativos, quanto descritivos, quanto dissertativos, quanto injuntivos. Nós temos a piada, que é meramente narrativa, mas que também pode apresentar um ponto de vista e pode descrever algo. Ou seja, há uma mistura de tipologias quando a gente começa a reconhecer os gêneros. Um gênero, por exemplo, como o relatório. Eu posso, obviamente, e preciso, ser bastante descritivo em um relatório, então eu vou utilizar recursos da descrição, mas em alguns momentos eu vou contar o que aconteceu, por exemplo, se for um relatório de um projeto acadêmico, de um projeto escolar, de um experimento, eu vou precisar narrar o passo a passo, eu vou precisar descrever o passo a passo, eu vou precisar expor dados, informações específicas sobre o procedimento realizado. Então, só aqui eu já reconheço pelo menos 3 tipologias no gênero relatório. Isso significa que há uma diversidade de tipologias nos gêneros. E isso significa também que existem gêneros os mais variados possíveis. Os gêneros surgem a todo momento por conta da necessidade de comunicação. Então, gêneros são os nomes que nós atribuímos aos textos que circulam em nossa sociedade. Textos esses que apresentam características bastante específicas, tais como a crônica, a notícia, o debate, o anúncio, gêneros que podem ser escritos ou orais. Então, da próxima vez que alguém pedir para você escrever um texto, pense sempre, que texto é esse? Estão me pedindo para escrever qual gênero? E tente reconhecer também que, dentro desses gêneros, existem padrões, 5 padrões, grandes padrões específicos, 5 tipologias que predeterminam a existência dos textos, a escrita dos textos em língua portuguesa, Padrões esses que podem ser manifestados em gêneros orais ou gêneros escritos. A narração, a descrição, a dissertação, a injunção e a exposição, ok? Tipos e gêneros. Esses foram os temas da aula de hoje. Muito obrigado.